E o Ney tocou num ponto importantíssimo. Aquela geração dos anos 1970, de alguma forma, andava na ponta dos dedos, né? Era uma outra forma de se manifestar e tinha alguns cuidados. Não que isso não existisse no início dos 80, mas ali as portas já estavam se abrindo, as coisas já estavam mais claras, a liberdade já tinha uma outra... Os artistas já estavam começando a ficar a ter destemor de falar realmente a língua daquela geração, né? E o Ney foi uma das vozes daquela geração, não tem dúvida. E eu vou dizer o seguinte, todo mundo que viveu ali aquele início dos anos 80, eu nasci em 1970, comecei a ouvir disco exatamente nesse ano, em 83. Eu me lembro que a minha geração ali, 15, 16 anos, cara, nós somos todos cooptados por álbuns como esse, por exemplo. Nós estávamos abraçando ali os discos do Bebeto Alves, os discos do Ney. Logo depois vi um disco também que tocou pra caramba, foi o Tango, do Vitor Ramil. Mas tudo isso era de consumo nosso, assim, era aquele orgulho de ouvir representantes do Rio Grande do Sul fazendo som, né, cara? Fazendo som e fazendo ótimos discos, né? Porque o que acontecia muitas vezes é que nós percebíamos que a nossa música, e aí não é demérito a nada, ela tinha uma conexão, às vezes, parecia que ela estava distante do resto da música do Brasil. O disco do Ney, por mais que eu não concorde com isso, mas esse disco do Ney, por exemplo, ele já coloca um pé nos anos 80, e aí, inclusive, com as suas digitais daquela época, que eu também não gosto tanto, entendeu? Aquelas marcas dos anos 80, que tem algumas coisas que são realmente oitentistas, que não são atemporais. Esse disco tem um pouco disso, mas o que ele traz musicalmente, o que ele traz liricamente, sobrepõe todo e qualquer defeito que ele tem. Eu acho que realmente essa força de ser um disco que cooptou aquela geração, que todo mundo de alguma forma ouviu, todo mundo sabia que era Ney Lisboa, todo mundo... um nome que tinha uma sacada sensacional, né? Para viajar no cosmos não precisa gasolina. Isso já fazia a gente ter vontade de ouvir o disco, olhava para aquela capa, botava o vinil para rodar, estava feito estrago, né? Todo mundo estava querendo ouvir esse disco. A gente estava falando da capa, né? O Ney citou ali que tinha todo um contexto, não era só o set, né, do disco. Essa foto aqui, feita pelo Roberto Silva, né, um fotógrafo e artista gráfico ali, que o Ney falou, que fez a arte também do Ney Lisbonos ali, que foi a campanha de crowdfunding antes desse termo se tornar conhecido aqui pra gente. Já era um desafio para a época, né, Ney? O Ney com a barba por fazer um cigarro no canto da boca, mas que para a juventude já podia remeter a um baseado e tudo. Exatamente. Já era uma os olhos, né? Exato. É de quem Olha tá, isso. Mas eu acho sensacional essa capa. Também. Quem é que teve a ideia dessa capa? Como é que surgiu? O que tu lembra dessa sessão de fotos e como essa capa, como essa imagem foi escolhida para a capa? O Roberto, nossa, o Roberto é maravilhoso, né? Fizemos cinco primeiras capas de disco dos meus discos são do Roberto. E ele tem uma coisa fantástica de buscar expressão, né? Tirar de ti uma expressão, assim. Então a gente saía pela rua a fotografar, né? Essa foto aí, como na maioria das vezes, era sempre a primeira ou a última, né, que costumava ficar legal. E essa aí, se eu não estou enganado, é a última, é do final do rolo, né? Estamos falando de foto com fio. Tem isso ainda, né? E que foi ali pelo Bonfim. A gente, bem pertinho de um lugar clássico do Bonfim, que é o Bar João, né, que não existe mais, foi demolido o prédio e tudo. Mas o Bar João, na época, era um clássico do Bonfim. Era um ponte. E na contracapa, se tu olhares, a gente já estava tomando cerveja no Bar João, no pós das fotos, e ele fez algumas fotos e elas acavalaram no filme, assim, aquela coisa no negativo já se sobrepõe uma foto a outra, e é o que está ali na contracapa. É uma mistura de uma foto no bar. Se não estou enganado, tem uma cama, né? Acho que acavalou com uma foto que ele tirou depois, não é?
Não tenho certeza, já não. Sim, sim, tá aqui. Uma coisa bem viajante. Sabe o que eu me lembrei, Sal? Aquelas você ferramentas aqui, de... ó. O Ney deitado aqui na cama, aqui, ó. Aqui, ó. Acho que não sou eu, mas... não é você? Mas assim, alguém enroladinho no cobertor ali na cama, assim, no sofá. Fala, Márcio, desculpa. Sal, sabe o que eu lembrei? Daquelas inteligência artificial que aumenta, que expande a capa. Essa é uma capa que é legal fazer aquela brincadeira, né? Para ter pelo menos uma ilustração dessa expansão da capa, para ter uma ideia de amplitude maior, né? De amplitude, pode crer, pode crer.